Queridos companheiros do Grupo Espírita Ivone Pereira, fomos convocados para falar hoje sobre a parábola do rico insensato. Então, nós vamos fazer reflexões sobre essa parábola do rico insensato, que é uma parábola muito importante para que nós possamos nos desligar dos bens terrenos e procurarmos adquirir bens espirituais. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 28. Então, vamos dizer agora o texto todo da parábola para depois entrarmos em considerações sobre alguns versículos. Então, a parábola começa, Jesus estava junto com alguns discípulos e a turba que acompanhava Jesus, e o evangelista diz o seguinte: disse-lhe alguém da turba, mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Continua a parábola. E contou para eles uma parábola, dizendo, agora é que vai entrar a parábola, a região de certo homem rico produziu abundantemente e arrazoava em si mesmo, dizendo, que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos. Disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores celeiros, celeiros maiores, e recolherei ali todo o trigo e meus bens. E direi à minha alma, alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus, insensato, nessa noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparaste? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então, termina aí essa parábola muito importante de Jesus, que nos fala sobre a avareza, sobre o acúmulo de bens terrenos, esses bens terrenos que a gente não leva para o plano espiritual, ficam todos aqui. Então, nós trouxemos também a parábola, um texto que está em Vinha de Luz, no livro Linha de Luz, capítulo 52, psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12, 15. Quer dizer, o Emmanuel sempre traz esse trecho do Evangelho e depois, então, ele comenta. Aí vamos aos comentários do Emmanuel sobre esse texto aí, a avareza. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Então, eu grifei aqui esse texto, né? Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia. Então, a gente tem que se
abster dessa avareza, porque é uma doença. A pessoa quer só acumular bens, e às vezes nem utiliza esses bens, nem em benefício próprio, nem dos outros. Ele está preparando um método de sofrimento futuro. Continua, Emanuel. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelos vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Então, aqui, comentando aqui, que eu coloquei aqui em epígrafe, né? Espalhando os benefícios da posse temporária. Então, tudo que nós temos aqui, nada disso nos pertence. Tudo que é material vai ficar aqui, não vamos levar nada para o plano espiritual. Então, nós temos que considerar isso como uma posse temporária. E também, no segundo parágrafo, aí, ele fala: inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, em autoridade, em inteligência. Mas isso eles não vão levar para o plano espiritual. Porque no final dessa experiência, dessa encarnação, né, ele vai provocar briga entre os herdeiros, né, e problemas maiores, né, com ele mesmo, porque ele não vai levar nada disso para o plano espiritual. Continua Emanuel. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge, que espalha e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Vinha de Luz, Emanuel Chico, capítulo 52. E eu chamei a atenção aqui no final, quando ele diz: a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então, às vezes, nós, nessa encarnação, fomos agraciados, né, com poder, com riquezas, mas se nós não utilizamos esse poder e essas riquezas para beneficiar aqueles que estão conosco aqui na mesma existência, na mesma família, na mesma sociedade, nós estamos, então, atrapalhando o nosso progresso, porque nós não vamos levar nada disso e ainda vamos ser acusados de não termos usado nada disso em benefício do próximo. Muito bem. Então, no livro Libertação, né, do André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, no capítulo 5, ele chama a atenção nesse capítulo, nessa episódio aqui, é o seguinte: eles estavam ali, os membros da equipe que estavam ali, para fazer a seleção, ou seja, quem ia ser socorrido, retirado daquelas zonas umbralinas, para serem atendidos nas colônias espirituais, estavam todos ali, aguardando, né, para que fossem selecionados. Aí, 2 membros do conjunto, daquelas almas que estavam ali, avançaram para aqueles mensageiros, implorando socorro. O primeiro falava: justiça, justiça, estou punido sem culpa. Fui homem de pensamento e de letras, entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo.
Quer dizer, ele estava naquele labirinto porque realmente ele era também um usurário. Ele também estava ali entre os avarentos, porque era considerada avareza aquelas, aqueles, aquele conhecimento cultural que ele tinha, que ele não utilizava em benefício da comunidade. Muito bem. O segundo, também que estava ali naquela turba, virou-se para os magistrados que estavam ali selecionando as pessoas: magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. E mataram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos era meu tema predileto. Pode, assim, o intelectual equiparar-se ao usurário? Fez a pergunta para aqueles juízes que estavam ali. E o dirigente da seleção virou-se para ele e disse: clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido? É importante aqui, eu até grifei aqui, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante caracterizava todas aquelas almas que estavam ali querendo sair do meio daqueles usurários que eles achavam que eram avarentos. Eles também eram usurários. Eram usurários de quê? Do tesouro cultural, que receberam, guardaram só para si, para receberem prêmios em academia, e não utilizaram aquilo para o bem da comunidade onde viviam e para a missão que foram designados para isso, mas guardaram só para si todo aquele tesouro cultural. E achavam que também, por não terem bens, né, não terem dinheiro, eles achavam que eles não eram também avarentos. Mas os instrutores disseram, olha o que o dirigente da seleção falou para eles: vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Então, estava pesando também, né? Aquele tesouro cultural que eles adquiriram aqui na Terra, mas que não utilizaram em benefício dos seus irmãos de caminhada. Está no livro Libertação, André Luiz Chico Xavier, capítulo 5º, modificado. Bom, continuando, né? Continuando sempre com Emmanuel, porque Emmanuel é realmente o nosso mestre, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 107, denominado Vinda do Reino, no finalzinho desse capítulo, ele diz o seguinte: o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governa o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Então, tudo que ele vê está morto ou vai morrer. Ou seja, ele não vai levar nada para o plano espiritual, que pertence aqui ao plano material. Então, tudo que ele vê já está morto antes dele falecer. E também aquilo que vai morrer, porque ele também não vai levar nada para o plano espiritual. Aí continua: o reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, aqueles que estão presos à matéria. Está dizendo os humanos aqui são aqueles que estão presos à matéria, às coisas materiais. Então, a visão deles só vê esse acúmulo de bens, como aquele nosso amigo lá da parábola, que acumulava bens, não tinha onde mais colocar, e falou que ia construir mais celeiros para guardar mais fortuna. E naquela noite foi chamado ao plano espiritual. Não levou nada.
Continuando, né? O nosso Emmanuel com as suas lições. No Caminho, Verdade e Vida, capítulo 165, denominado Bens Externos. Primeiro vem aquela citação evangélica, né? A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Olha que importante. Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Não é que a gente não possa possuir nada, podemos sim, é fruto do nosso trabalho. Mas a abundância, quer dizer, você exagerar naquilo que possui, sem utilizar um pouco do que tem para auxiliar os outros, isso aí é que vai causar problemas para ele. Porque a vida não vai depois cobrar dele, né? Que ele vai cobrar dele aquilo que ele não distribuiu. Bom, vamos ver o que o Manuel diz aqui. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do mestre está cheia de oportunidades para quaisquer círculos de atividade humana. Em todos os tempos, um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dessa autoridade? Poderá dispor de muitas propriedades. Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Aí eu grifei aqui, né? De que modo utiliza os patrimônios provisórios? Tudo que a gente tem aqui no plano terreno é um patrimônio nosso provisório, porque nós, através do nosso trabalho, conseguimos amelhar muitas coisas, mas também fomos aquinhoados com outras coisas, né? Mas esses patrimônios todos são provisórios. Nós não vamos levar nada disso para o plano espiritual. Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Essa é a pergunta que vão fazer no plano espiritual. Você fez muitos projetos. Beleza, mas quantos projetos desses você levou à frente? Quantos projetos desses você edificou para deixar aqui para bem da humanidade? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? O importante não é o que a gente escreve, não é o que a gente deixa lá, né, que vão ficar nas bibliotecas, nas academias. O importante é a substância da obra. Nós somos, Deus nos colocou aqui com a inteligência necessária para que nós cumpríssemos essa missão de escrever o quê? Escrever obras que servissem para aumentar o quê? Aumentar a cultura da humanidade, para ensinar à humanidade como se conduzir na vida, para ensinar à humanidade de que nós temos uma vida futura. Então, será que nós colocamos isso na nossa obra? Ou colocamos só aquela necessidade de acumular cada vez mais bens materiais? Então, teremos escritos milhares de páginas. Mas qual é a substância da nossa obra? Continua Emmanuel. Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? O tempo é precioso, gente. O tempo que Deus nos dá aqui na Terra, dependendo do tempo que Ele nos dá, nós temos que apresentar contas de como utilizamos esse tempo. Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduzir perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos
onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, das situações e dos favores recebidos do Altíssimo. Então, tudo que nós adquirimos aqui na Terra, o que nos foi dado por Deus, ele foi o Deus que nos deu. Então, nós não podemos considerar isso como nosso. Nós temos que distribuir isso para aqueles que convivem conosco, porque daqui nós não vamos levar nada disso. São bens provisórios. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. Então, ele tem que mobilizar com critério aquilo que está o quê? Sobre o nosso, está em nosso depósito, né? Então, ele não pode amontoar levianamente aquilo que não é nosso somente, né? Aquilo também tem que ser colocado em benefício dos outros. É aquele caso daquele que recebeu, né, 5 moedas e produziu mais 5, aquele que recebeu 2 produziu mais 2 e foi lá e entregou ao Senhor, né? E aquele que produziu uma só não produziu nada com aquela moeda. Então, aquela moeda foi retirada dele e foi dada para aquele que produziu mais. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste para si mesmo, pelos anos que vivestes no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. As obras que nós deixamos aqui, que nós plantamos aqui, que vão ficar em benefício da família, da sociedade e do mundo inteiro. Então, nós não seremos identificados pelos tesouros que estivermos aqui, mas apenas daquilo que nós soubemos distribuir. Tem outro texto também do Emmanuel, muito importante, está no livro Sefer de Luz, capítulo 37. Tem sempre um versículozinho, né, do Evangelho, Lucas 12, 20. O versículo diz o seguinte: mas Deus lhe disse, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Está lá na parábola, né? Você se lembra disso. E o Emmanuel trouxe esse trechozinho aqui denominado esta noite, 3 pontinhos. Essa noite será chamado para o plano espiritual. Aí o Emmanuel comenta, né? Não basta ajuntar materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam 2 calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Máquinas não vão produzir nenhuma reserva espiritual. Que vai conseguir reservas espirituais vai ser o nosso adiantamento moral. Continua Emmanuel. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Então, isso aí é que vai realmente, né, que a gente deve realmente se aprovisionar. Recursos da alma e apoiar-se nesses recursos da alma. Porque os recursos da terra aqui, do mundo material, não vão adiantar de nada. A calma e a resignação auridas, quer dizer, que vem, né, da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade
que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Ele está dizendo que muita gente, às vezes, chega ao suicídio porque não vê outra solução aqui na sua vida, de tão conturbada que ela está. Porque falta de crença na vida futura, falta de crença naquela proteção constante do nosso Pai Celestial, que é soberanamente bom e justo e misericordioso com toda a sua criação. Se a pessoa não tem fé nessa vida futura, não tem fé de que a vida continua além da morte, ele vai se perturbar e pode chegar ao suicídio. Continua, Emanuel. Espíritas, amigos, olha só, está nos chamando de amigos. Atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Então, Ceifa de Luz, capítulo 37. O Emmanuel, então, está, ao mesmo tempo que ele nos mostra que nós temos que ter confiança na vida futura, nós temos que viver não apenas aqui com as coisas materiais, mas adquirindo também riquezas morais que vão nos proporcionar uma melhor chegada lá no plano espiritual. E, especialmente aos espíritos, ele deixa esse recado aqui, né? A caridade não é só distribuir bolsa de alimentos. A caridade não é só conseguir construir hospitais, construir escolas, construir creches. Tudo isso vai ajudar muito a humanidade. Nós estamos dizendo isso. Mas ele está apenas dizendo aqui que não pode menosprezar, né, o socorro às necessidades da alma. Todos nós podemos trabalhar na casa espírita. E quem trabalha, quem está na igreja evangélica, também pode trabalhar lá, ajudando as almas aflitas, dando conselhos bons, né? E também os nossos irmãos católicos e de outras denominações religiosas que também podem trabalhar em seus templos, ajudando os sacerdotes, ajudando os pastores para apacentar aquelas ovelhas, que muita gente, hoje em dia, principalmente, está procurando as casas de oração para poder se consolar daqueles entes queridos que perderam agora nessa pandemia. Então, estão precisando de consolo, estão precisando de orientação, estão precisando que alguém lhes diga que o futuro existe, que um dia todos nós nos encontraremos no plano espiritual. Nós não perdemos esses parentes para sempre. Nós não seremos divididos aqueles que vão para o céu ou que vão para o inferno. Um dia todas as nossas almas chegarão a um plano que estaremos na mesma sintonia. Então, nós temos, por obrigação, divulgar a doutrina espírita, divulgar todos os aspectos que a doutrina espírita nos ensinou sempre, através dos livros da codificação, que nós agradecemos diariamente ao mestre Allan Kardec ter nos trazido. Auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. O que é a vida? Quais são os verdadeiros objetivos da vida? O que nos espera após o nosso desencarne, quando nós passarmos para o plano espiritual? Isso tudo pode consolar muito e isso tudo vai nos fazer praticar essa caridade para com o nosso próximo, de auxiliar não apenas a penúria do corpo,
mas principalmente o socorro às necessidades da alma, de saber as finalidades da vida, para que Deus nos criou e o que nos espera na vida futura. Nós temos ainda outra página aqui do Emmanuel, que ele chamou de caso grave. Está no livro Ceifa de Luz, capítulo 46. O versículozinho do Lucas 12:20 é o seguinte: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Chamar a atenção Jesus, naquela ocasião, para aquele homem que queria construir mais celeiros para acumular mais bens para viver, né? Ele e sua família, né? Anos afora, sem problema nenhum, né? Mas não foi feito só para isso, né? Porque ele pode ser pedida a alma dele naquela noite, né? E aquilo tudo que ele preparou vai ficar para quem? Às vezes não tem nem família. Tem gente que acumula muitos bens e não deixa nem herdeiros. Fica depois tudo para o Estado. Mas não vai levar nada daqui para o plano espiritual. Então, foram chamados de louco. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então, nós não sabemos o momento que nós vamos ser chamados para o plano espiritual, né? Está na determinação de Deus para as nossas vidas. Então, Emmanuel chama-nos atenção aqui. Vamos ver o que ele disse aqui. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades de seus vizinhos, de seus contemporâneos, aquele que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos, para levar um pão à choupana que a penura vigia. Quanta gente necessitando, né, de receber uma bolsa, de receber 1 quilo que seja de qualquer mantimento para sustentar a sua família. Hoje mesmo, vindo na televisão, tanta gente catando lixo, catando comida no lixo, que não tem o que comer em casa para os seus filhos. Olha o desespero. Mas muita gente poderia ajudar essas famílias. Por que não ajuda, né? Então, Emmanuel está chamando atenção. Aquele que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios nas obras de solidariedade. Quanta gente pede solidariedade, né, para essas famílias que estão sem o chefe de família e a mãe também estão sem emprego. Está todo mundo precisando de solidariedade, de uma ajuda que seja, né? Migalha, às vezes, dos recursos que nós temos. Não custa a nós ajudar uma pessoa dessa com 1 quilo de qualquer alimento. Por isso que todas as casas espíritas, todas as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, têm aquela campanha do quilo, porque um pouquinho de cada um vai formar uma bolsa que vai ajudar uma família a se alimentar dignamente, né? Aquele que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo de leve minorar o suplício das crianças abandonadas. Então, a gente vê também a necessidade, né, de ajudar não só a nossa família. Tá certo, nós desejamos dar aos nossos filhos todo o conforto, toda a educação que vai lhes permitir, né, um futuro melhor, né? Mas a gente também pode ajudar outras crianças, né, que estão precisando apenas do básico, do ensino básico, né? Aquelas escolas que precisam de recursos e não têm esses recursos, que o Estado também, às vezes, não oferece. Então, a gente pode ajudar. A gente pode ajudar alguma criança abandonada, alguma criança órfã que ficou sem o pai para suprir um colégio, para suprir uma educação. Muita gente pode ajudar.
Então, Emmanuel está dizendo, né? Aquele que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os, dando-lhes abastança e carinho, sem tentar nem menos de leve minorar o suplício das crianças abandonadas. Aquele, continua ele, que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou nas bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes. Às vezes, então, nós acumulamos esses bens, né, materiais, toda essa cultura, todos esses ensinamentos que recebemos nas faculdades da vida, né? E a gente continua estudando nas bibliotecas para adquirir mais ciência ainda, fazer mais mestrados, fazer mais doutorados, né? E esquecemos que nós podemos também ajudar com a nossa cultura, com o nosso conhecimento, aquelas pessoas que estão precisando do básico apenas, né? Então, Emmanuel chama a atenção. Aquele que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo. Então, podemos ajudar também aquelas crianças que ficam, né, sem um pai, que ficam, aquelas viúvas que ficam também sem recursos para ajudar a sua família. Emmanuel chama atenção ainda, aqueles que unicamente sabem desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida. Então, nós podemos, sim, desfrutar de vantagens pessoais, mas também temos que levar o nosso braço amigo para aqueles também que precisam dessas vantagens, que às vezes estavam como nós somos auxiliados com essas vantagens. Nós também temos que dar oportunidades para aqueles que convivem conosco. Emmanuel continua, aquele que vai existência afora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. Então, os doentes não rogam somente proteção de medicamentos, de um leito que lhes possa proporcionar saúde, né? Daquele problema que estão passando, principalmente agora, na pandemia, mas também fala ali consolo. Eu não tenho recursos monetários para ajudar, mas eu posso consolar essas pessoas, eu posso consolar essas famílias, eu posso ajudar no que for possível, que não seja monetariamente, para que essas famílias se levantem, para que essas pessoas possam compreender o que é a vida e que Deus é nosso Pai, infinitamente bom, justo e misericordioso, e nada nos acontece sem a sua anuência, sem a sua vontade. Então, Deus não nos dá o fardo mais pesado que a gente possa carregar. Ele dá apenas aquilo que nós podemos suportar. Então, Manuel continua dizendo tudo isso, né? E diz o seguinte, todos esses que nós citamos aqui, é, de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro de oração. Então, no final, Emmanuel diz essas pessoas todas que ele citou aí, que são incapazes de auxiliar com um pouco do que tem aqueles que passam por necessidades físicas e por necessidades morais, né? Eles são carentes de piedade. E nós podemos colocá-los, né, nas nossas orações, porque estão insensíveis
perante o sofrimento dos seus irmãos. Muito bem. E, para terminarmos, nós vamos também citar aqui outra página do Emmanuel muito importante. O nome da página é Assim Será. Está no livro Fonte Viva, no capítulo 120. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Está em Lucas 12, 21. Aí vem um comentário do nosso Emmanuel. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, você crer na vida futura, o conhecimento que nos é necessário para que tenhamos, né, boas possibilidades no plano espiritual, a tua mocidade será a véspera ruinosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Não levamos nada por dentro. Não levamos tesouro nenhum para o plano espiritual, tesouros morais e espirituais. Continua Emmanuel. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilapidarem em favor dos semelhantes, não se dilatarem, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Como chegarmos ao plano espiritual, nós vamos ver que nós não cumprimos nada daquilo que nós prometemos aqui no planeta. Às vezes, nós fomos aquinhoados com bens materiais e bens culturais, como foram ditos nas outras mensagens, mas não distribuímos nada disso para o nosso próximo. Então, nós vamos entrar em desilusão no plano espiritual. Continua Emmanuel. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Finaliza o Emmanuel. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Fonte Viva, lição 120. Então, queridos irmãos, nós terminamos aqui a nossa locução dessa noite, trazendo essas páginas maravilhosas do Emmanuel, muito propícias para a nossa meditação e talvez para a nossa mudança de rumos em nossa vida. Nossa vida tem que ser espelhada também em como será a nossa vida futura.
O que nós vamos levar aqui do planeta, nessa vida que nós passamos aqui, de bens morais e espirituais. Vamos então passar agora para a nossa oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Deus e nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia para com todos nós. Aqui estamos, Senhor, a teus pés, rogando que nós possamos, nesta noite, aproveitar essas lições recebidas do nosso querido Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso Chico Xavier. Que possamos aprender a nos comportar perante a sociedade, perante a família, levando um pouco que temos para auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor. Que possamos, Senhor, agradecer também a oportunidade de termos conhecido a doutrina espírita, que tantas luzes abriu para a nossa existência, mostrando-nos um caminho novo, um caminho de renovação, um caminho de regeneração, para que possamos merecer um mundo melhor. Agradecendo por tudo isso, pedimos para que continue, Senhor, abençoando a toda a humanidade, abençoando a todos aqueles países mais poderosos que possam auxiliar aqueles países mais necessitados, onde crianças passam fome, onde crianças são levadas por doenças comuns que podem ser combatidas com vacinas. Que nós possamos também, e aquelas nações mais poderosas, receber aqueles nossos irmãos que estão fugindo de seus países, perseguidos por ideações políticas ou religiosas, em embarcações frágeis, neste momento, atravessando o Mar Cáspio, atravessando o Mar Mediterrâneo, para que as suas famílias tenham condições melhores de vida em outros países. Que os dirigentes desses países possam ter o coração amolecido, ter o coração engrandecido por receber esses nossos irmãos perseguidos. Abençoa todos aqueles países em guerra, em beligerância, para que possam compreender que a guerra não leva a nada, apenas leva à destruição dos nossos corpos e também das nossas famílias. Pedimos, Senhor, para que abençoe a todos os nossos dirigentes do nosso Brasil, para que possam escutar a voz das suas consciências e possam governar os recursos do nosso país, administrando melhor e distribuindo para toda a população, e não apenas para pequenos grupos, para famílias e para sociedades. Abençoa, queridos amigos, a todos aqueles que estão trabalhando agora nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nas prisões, para que possam continuar auxiliando a esses irmãos em desalento. Agradecendo por tudo isso, pedimos, Senhor, para que possamos guardar em nossos corações essas lições dessa noite, para que possamos nos preparar para adquirir esses bens espirituais necessários a uma nossa vida futura bem melhor. Que Deus nos ampare a todos, graças a Deus.